Seja muito bem-vindo novamente ao UDC Notícias. Ao meu lado, Neri Parcianello, economista. Daí, por que o economista aqui no UDC Notícias? Não poderíamos deixar de não ter você aqui, Neri, para explicar o que significa toda essa reviravolta aí, todo esse aumento do dólar. E o dólar aumentou demais. Muito? Eu penso que a reação dele é de acordo com o mercado, né? Porque a moeda estrangeira ou nacional, ela é balizada pela lei de oferta e procura. Se tem bastante oferta, o preço cai, e se diminuir a oferta, o preço vai aumentar. Pois é, o dólar atingiu hoje uma das maiores cotações dos últimos 9 anos. Vamos ver a reportagem. O dólar abriu o pregão desta quarta-feira com volatilidade por causa da expectativa pela decisão na política monetária nos Estados Unidos e também pela crise na Rússia. Por volta do meio-dia, a moeda norte-americana tinha leve queda de 0,21% e era vendido a 2,72. Na máxima do dia, o dólar chegou a 2,75. Esse é o maior patamar da moeda em quase 10 anos. Analistas dizem que a disparada do dólar deve refletir em inflação mais alta já nesse mês de dezembro. Se continuar assim, a inflação para este ano deve passar de 6,3% para 6,42%. E se você programou uma viagem para fora do país, prepare o bolso. Ou então siga as orientações dos especialistas. Se você não puder cancelar ou adiar o seu passeio, faça uma planilha bem elaborada e já preveja os gastos durante todos os dias da viagem, separando inclusive entre manhã, tarde e noite. Fica a dica para você. Tá certo, R$ 2,72. Quais as consequências para o cidadão comum? Veja como deu Além da inflação, né? Na manchete em relação ao aumento da inflação. Claro, grande parte dos insumos que são utilizados ou matéria-prima na confecção de bens finais são oriundos do mercado externo e a cotação dele é relacionada ao dólar, ou seja, esses produtos estão ficando mais fora, ficando mais caro no exterior e obviamente o produtor, o industrial, ele não vai ser bonzinho e segurar esse preço para ele, né? Porque o custo de produção dele está aumentando e automaticamente ele vai repassar para o consumo. Por exemplo, o óleo de soja. Por exemplo, óleo de soja, né? Por exemplo, também a carne suína. Carne suína. Que todos que mexem com grãos, né, e os grãos vão para fora, tudo cotado a dólar. Só que nós temos aí um aspecto, né, negativo em relação às commodities. De 2008 para cá, as commodities, de um modo geral, elas deram uma desvalorizada, que refletiram, inclusive, no saldo da balança comercial brasileira. Nós saímos de um saldo de 45 bilhões positivos em 2008, para quem sabe fechar um saldo ainda positivo de 3 bilhões esse ano. Né? Isso é ruim para o país? É ruim para o país. Significa o que esse saldo? O saldo significa a diferença entre as exportações e importações. Né? O meu entendimento em relação ao comércio internacional, quanto mais valorizado estiver o dólar ou desvalorizado o real, é melhor para os nossos exportadores. Significa que na hora dele fazer uma conversão do câmbio, em vez de ele estar recebendo 1,50, hoje ele está recebendo 2,74, como fechou aí. Ou seja, reflete lá no nosso saldo da balança comercial. Né? Você ter um câmbio de 1,50 para 2,70 reflete bastante isso. Então, assim, para os exportadores, eles devem estar comemorando esse momento da alta do dólar. Né? Quem não está comemorando é quem comprou o pacote, né, de férias, né, assim, para o exterior. Em relação às férias, eu penso assim que é um momento bom para o Brasil, inclusive, porque o turismo interno ele fica mais barato, e, inclusive para os turistas estrangeiros que vêm ao Brasil também vão encontrar preços mais acessíveis. E isso vai fazer com que a economia brasileira se movimente mais, gere emprego, riqueza, renda e por aí afora. Outra questão também, já que o senhor falou sobre turismo, é que o mercado interno fica mais interessante do que o externo. Perfeito, porque ele se torna mais barato. Então vale a pena, mesmo que também nós precisamos lembrar aí que os combustíveis das aeronaves são cotados em dólar. Sim, mas só que o governo parece que ele não entende isso. Hoje nós temos o barril do petróleo cotado a $60. Chegamos a $150 o barril. Por que ele não diminuiu o preço do combustível dos aviões, então? Né? Se no mercado internacional o preço do petróleo caiu, por que ele não chega para o consumidor final a diminuição do preço?
Esse é o meu entendimento. Então, assim, é claro que o governo tem que tomar medidas dentro da política econômica que possibilita a diminuição do preço do petróleo no consumo final das aeronaves. Bom, para quem vai ao Paraguai, não ficou tão interessante aí fazer aquelas comprinhas de fim de ano, hein, Neri? Eu penso que, apesar da elevação do dólar, né, ainda alguns produtos ainda compensam, né? Não é recomendado, até porque hoje, se você buscar produtos aqui, você vai encontrar produtos com a mesma qualidade, com parcelas para pagamento e com a garantia, né? Então, de repente, momentaneamente, o comércio do Paraguai deve diminuir, vai ter reflexo automático, mas o meu entendimento é o seguinte, que essa crise que se instalou na Rússia hoje, que já aconteceu em 97 para 98, ela vai ter reflexo no Brasil. O que aconteceu na Rússia, que mexe lá na Rússia, mexe no Brasil, mexe no mundo inteiro? Desvalorização de 30% do rublo. 30%? 30%, né? Mas como é que acontece isso? Da noite para o dia, assim? Como em relação à lei de oferta e procura e ao risco, né, de acontecer a possibilidade de decretação de moratória da dívida, né? E isso já significa o quê? Que não vai pagar a dívida agora? Vamos renegociar. Os russos? Vamos, isso. Com a União Europeia, não? Com seus credores do mundo inteiro, principalmente a União Europeia e Estados Unidos, né? Então, essa desvalorização deles e os investidores, eles têm aversão a risco, né? O exemplo do Brasil da aversão a risco, lá na eleição de 2002 para 2003 para presidente da República, nós tivemos um câmbio aí de R$4 por dólar, né? Houve uma fuga de capitais. E isso já está acontecendo, inclusive, porque a diminuição da oferta de dólares no mercado vai refletir no aumento de preço. Os investidores que são mais moderados, no primeiro momento, o que eles vão fazer? Eles vão se retrair do mercado de dólar, do real, por exemplo, né? Ou títulos brasileiros, e buscar um porto mais seguro que é o dólar. Ou seja, a nossa moeda se desvaloriza e o dólar se valoriza. Tá. Por exemplo, se o Brasil fica mais interessante para os investidores, fica? Não, mais ou menos. Não fica. Não fica. Não, o interessante para os investidores é a mudança da política macroeconômica, né? Nós temos problemas estruturais que precisam ser resolvidos. Mas agora o dólar, ele é vantajoso, então, para quem exporta? Para quem exporta, sim, porque quando ele faz a conversão, ele vai estar recebendo mais reais. Correto. Né? Se você tiver, por exemplo, exportando aí uma saca de café a $300, numa cotação de 1,50, são R$450. Você converte os mesmos, né, 450 para 2,70 que fechou hoje, quanto que é a diferença? Né? Aumenta a receita dos exportadores, o produto brasileiro passa a ser mais competitivo no mercado internacional. Né? Entendi. Hoje o nosso produto ele não é competitivo e o Brasil vem passando inclusive por um processo de desindustrialização. Ou seja, as empresas brasileiras são apenas intermediárias. E a gente vê isso aonde? O setor de serviços representa 70% da formação do PIB. O senhor acredita que vai ficar por 2,72? Alguns dizem, pode chegar a R$3? Será? Eu penso, eu fiz uma aposta no início do ano com os meus alunos que o dólar chegaria a 2,70 antes do dia 31/12. Ninguém quis apostar. Né? Ninguém quis apostar. Ninguém quis apostar. Se apostasse, você já eu estava ganho, né? com o presente de Natal garantido. Você veja, nós temos com um câmbio de 2,30 para 2,70. São 40 centavos de dólar. Qual investimento tem esse retorno? Tanto é que o retorno do dólar no ano, nos 12 meses, é mais de 16%. Não tem outro investimento que tenha esse retorno. É o mercado de risco? É o mercado de risco. Mas é uma aposta que se faz e é positiva. Certo. Eu penso que ele deve, inclusive, chegar bem próximo de 3 nos próximos dias. Tá certo. Conversei aqui com o Neri Parcianello, economista, que ajudou a entender um pouco para todos nós o que representa essa alta no dólar, aí, uma alta realmente muito sentida, que, segundo ele, é bom para quem exporta, é ruim para quem importa, e assim seguimos, independentemente se vai baixar ou aumentar, a gente tem que seguir com a nossa vida, né, Neri? Não tem jeito. Só para concluir, eu penso que o aspecto negativo aí nós vamos ter um incremento da inflação e provavelmente um incremento na taxa de juros na Selic, né? Eu aposto, inclusive, na chegada de 13% da Selic já agora, no início ou até meados de 2015. Não é uma notícia das mais agradáveis para todos nós, ainda mais nesse fim de ano, em que os nossos deputados resolveram agora aumentar tudo, né? Aumenta a taxa
do cartório, aumenta impostos. Bom, mas seguimos em frente como você tem falado aí e vamos ver aonde vai dar esse dólar. Muito obrigado, Nery, por nos ajudar a entender um pouco mais da economia aqui. Tá certo? Boa noite aos telespectadores e fica uma próxima oportunidade. Tá certo. Bom, que chuva maravilhosa hoje, hein? Ajudou a refrescar bastante o dia e vai ficar assim até o fim de semana. Dia de chuva na fronteira, e assim deve continuar durante essa noite. A máxima é de 31 graus com a mínima de 23. Na quinta-feira, tempo chuvoso durante todo o dia. A máxima fica em torno de 27 e a mínima de 19. E na sexta, sol com algumas nuvens durante o dia. Períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. A máxima varia de 33 com a mínima de 19 graus. E veja a seguir, Foz-Trans vai terceirizar o terminal urbano de Foz. E algumas maravilhas do mundo estão pertinho da gente.